Então é impressionante como o Vale do Catimbau é mágico, conta uma história belíssima do nosso passado e é tão desconhecida até para o povo pernambucano, né? Pessoal, estou aqui com meu irmão, Rindo Aventura, e o propósito dessa série de vídeos que nós estamos fazendo é falar um pouco a respeito da conexão com a natureza. E esse lugar maravilhoso que nós estamos aqui, que vocês vão ver um bocado de fotos aí, um bocado de imagens, é um lugar que nos convida a fazer uma reconexão com a natureza. Então, quero que você fale um pouco aí a respeito disso, assim, de como é que você vivendo aqui, conhecendo a dinâmica desse lugar, conhecendo a dinâmica das pessoas, como é que as pessoas fazem essa reconexão, como é que você vê essa reconexão com a natureza, a necessidade disso? Eu vejo as pessoas na cidade, elas vivem meio que perdidas, né? Eu vejo que elas vêm para cá em busca de si mesmas, nem só em busca de um passeio na natureza, né? Eu vejo que elas estão tentando se encontrar e aqui na natureza, quando elas começam a entender o funcionamento das coisas, a importância das árvores, o fluxo das águas, as plantas que conseguem se nutrir pegando água da atmosfera, o mesmo fenômeno que acontece em Machu Picchu, as plantas que criam batatas, que soltam suas folhas para não perderem água para o ambiente. Então eu entendo que a gente vive num mundo criado pelos homens e hoje tem um fenômeno muito interessante, né? As pessoas querem ser felizes a todo custo e não conseguem entender que pequenas variações no seu dia que causam tristeza, elas não conseguem lidar com isso. Então elas conseguem fazer, elas passam a comprar pequenos momentos de alegria e chamar isso de felicidade. Então, existia o público-alvo, existia o objeto de desejo, existia o consumo entre vocês. E hoje em dia não existe mais o objeto de desejo, existe apenas o consumo como objeto de desejo. Então as pessoas saem de casa para consumir. Então, veja, você está comprando felicidade. E aqui não. Aqui você é feliz quando você toma água, quando você senta numa sombra e quando você vê uma paisagem deslumbrante dessa. Você está num local desse que a gente chama de sertão, que as pessoas chamam de deserto, e a gente cava uma batata, a gente come uma folha, a gente consegue escutar o canto dos pássaros, que todo mundo fica em silêncio, a gente aqui toma um banho de bosque, né, velho? Que isso é uma terapia que a gente chama hoje em dia, a gente consegue tirar os sapatos e pisar no chão, sentir o sol e ver que o sol não mata aqui na natureza. Então isso é uma conexão divina, né? Como eu disse, a gente vive no mundo criado pelos homens e aqui a gente vive no mundo criado por Deus. Então é bem diferente essa conexão com o meio aqui na Caatinga, aqui na natureza, né? Olha para aí que beleza essas pinturas. Olha que coisa maravilhosa, velho. Um ritual em volta de uma fogueira, uma serpente passando na parte de baixo, um ritual de caça onde tem que parece ser ali duas ovelhas. Do outro lado a gente tem um peixe, velho, com pessoas ali com um tacape na mão. Vários símbolos, uma mão na parede. Isso é tudo que a gente consegue ver, né? Fora o que foi perdido com o tempo. Então, eu moro aqui, eu vivo vendo essas pinturas e não paro de me surpreender, né? Para mim é chocante, é belíssimo. E olha o lugar que a gente está, né? As pessoas, não sei se você filmou o caminho até chegar aqui, mas a gente está quase na parte alta de uma serra que tem quase 200 metros de altura em cima de um vale gigantesco e tem um peixe desenhado no meio de uma serra. O que é que justifica isso, né? Qual é a referência que a gente tem de sertão? Eu acho que foi criado na mídia e foi perdurada durante muitos anos uma informação de um sertão triste, de um sertão de pessoas pobres que foram escanteadas, esquecidas pela sociedade, um local que não evoluiu. Realmente precisa? Eles precisam de uma casa com cerâmica aqui para se sentirem felizes? Ou eles precisam de dignidade? Eles têm a roça dele, que eles plantam mandioca, a gente vai ali daqui a pouco colher ali uma mandioca, a gente vai fazer um beiju aqui ao vivo. As crianças ficam doidas aqui para comer beiju. Então por que ficou marcado na mídia essa cena triste de um sertanejo com o rosto enrugado, com a enxada na mão, com a mão toda machucada porque trabalha na roça? Por que isso foi dito que não era digno? Por que isso foi dito na mídia que ele era um sofredor? Porque ele trabalha com o corpo e não com a mente? Então existiu durante muito tempo o que a gente chama de êxodo rural, né? As pessoas serem incentivadas a sair do interior em busca de melhores condições de vida na cidade. Mas isso foi um erro. As pessoas trabalham menos com o corpo, muito mais com a mente. Tem mais depressão, mais suicídio, muito mais ansiedade, muito mais remédios tomados ao longo de vários anos. Em compensação, o compadre não toma remédio nenhum. Ele tem mais cicatrizes no corpo, mas a mente dele é muito mais saudável do que de muitas pessoas que ganham mais e moram numa cidade que vive uma loucura de engarrafamento, de estresse no dia a dia e etc. Então eu acho que a felicidade não se resume a dinheiro, quanto você ganha por mês. O que é felicidade para você?
Como é que eu posso falar que isso aqui não é feliz? Olha para Cuco, velho. Não é não, Cuco? Olha como ele anda, velho. Olha como ele fica aqui. Então, o que é felicidade para você, né? A pergunta é essa, né? Uma das coisas que eu vi, assim, trabalhando com povos tradicionais, conhecendo um pouco da história do sertanejo também, é que daqui ele tira toda a vida dele, né? Desde da construção, do que ele vai tudo que usar ele para tomar um precisa. café, As casas de taipa, as pessoas não têm acesso a pregos aqui, não vende prego, não tem mercadinho aqui, não tem nada. Para ele pegar uma moto para ir lá no catimbau custa R$ 35. Ele não tem esse dinheiro para ir no catimbau comprar prego. Então ele faz o quê? Corda de croar, palha de coqueiro, e a casa dele está construída aí com isso. E ela dura mais de 20 anos. Então eles não precisam de muita coisa de fora para construir a sua casa. E as pessoas olham para uma casa dessa e acham que é pobreza. Para eles é riqueza, porque tem essa casa aqui, tem aquela casa ali, a mãe dele tem uma casa ali. E o sonho de muita gente que mora na cidade é minha casa, minha vida, um apartamento que moram 100 pessoas, de 49 metros quadrados. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou louco, sem saber para onde ia, o que faria, sem espaço para plantar um pé de coentro. Então, assim, velho, a gente vive um sistema que é cíclico, tá? A gente percebeu isso. Tudo que sai de moda vira moda, né? A gente se distorceu tanto da natureza que agora está tendo que voltar para ela para voltar a ter saúde mental. Então, eu acho que essa conexão com o meio, essa conexão com a natureza, eu acho que está trazendo essa expectativa de uma vida renovada, de uma vida melhor, mais perto do vivo, mais perto da vida real, do mundo real, né? Não aquele mundo criado pelos homens, onde tudo aquilo tem um valor, né? Aqui a gente dá valor à sombra e dá valor à água. O resto... o resto é resto. É riqueza. Uma sombra e uma água, o que vier depois disso é luxo, velho. É de barriga cheia, agradeça, velho. Se tiver só farinha para comer, como farinha, com água, com rapadura. E dá tudo bem, dá tudo bem. E uma das coisas que eu percebo, por exemplo, a gente chegou aqui há pouco tempo, ainda vendo aqui o trabalho do Guga, tá ali na sua labuta, mas também tem os animais, né? Tem a criação, tem o café que foi colhido daqui, né? Então tem tudo aqui do que eles precisam. Tem né? tudo, e quando não tem café, eles têm andu, eles fazem café de feijão gandu, que é um feijão tradicional aqui da região, que eles torram. Quando não tem, existe café de algaroba, existe café de manjerioba, existe café de... Tanta coisa que eles já fizeram aqui na região, por tanta dificuldade, eles tiveram que inventar meios novos de sobreviver. Então eles inventaram formas novas de plantar, eles inventaram uma forma nova de lidar com a seca, eles inventaram uma forma nova de economizar água, porque a água que ele lava o prato é a água que dá descarga do banheiro e é a mesma água que usa para irrigar o pé de maracujá, o pé de mamão que tem atrás do banheiro. Então tudo isso é uma forma de lidar com o semiárido, né? Então tudo isso é uma forma dele aprender a viver nessa situação que geralmente é seca, né? Mas não é assim todos os anos. E o fato de conhecer a natureza faz com que eles consigam se reinventar e ver... Exato, isso acontece desde a época que o pessoal criava tilápia no Rio Nilo. Né? Isso hoje em dia é chamado de tecnologia sustentável, mas isso já existe na humanidade há milhares de anos. Né? Isso foi perdido com o tempo por conta da facilidade de comprar sementes melhoradas para ter um milho que dá mais rápido, para ter uma melancia mais doce, sem caroço e etc. Mas essa convivência com o semiárido já existe. Ele é um caboclo, ele é um cara nativo daqui de gerações. Então posso dizer que ele é um aborígene, ele é um nativo daqui da região, né, velho? É isso aí. É a mistura de indígena com o povo. Então a gente tem que se orgulhar mesmo de poder mostrar um povo que vive assim ainda e tem orgulho de ser o que é. Quando ele assina uma caneca dele hoje, ele não bota só o nome dele não. Ele bota Guga e bota um C. C de catingueiro. Catingueiro é uma palavra que já foi pejorativa aqui na região. Ah, aquele cara ali é um catingueiro. É tipo, é um largado. Vive no mato, vive caçando, come qualquer coisa, onde tiver tá bom, dorme numa casa de palha, não tem nada. Então catingueiro já foi dito como, sei lá, um vagabundo, como um Zé Ninguém. Hoje em dia não. Um catingueiro é um cara que sobrevive, é um cara que conhece tudo aqui da Caatinga. No dia que faltar a energia do mundo, ele vai ficar rindo, porque na vida dele não vai mudar nada. Ele vai continuar comendo, vai continuar trabalhando, vai continuar vivendo e as pessoas vão estar loucas na cidade porque vão ficar sem internet, por exemplo. E a vida dele... Um cafezinho que tá sendo feito agora. Olha o forno que ele fez. Tudo com cipó, tudo com barro, com madeira e amarrado com a fibrazinha que eu falei para vocês, ó. Fibrazinha de croar. Então, tudo da natureza. Ele aprendeu a usar a natureza em benefício próprio de uma forma que ele não pode ficar sem ela. Então ele preserva.
para poder ter ela sempre. Ele não vai acabar com todos os matos da roça dele, ele vai tirar alguns para ele poder plantar e os outros ele vai deixar para tirar uma galha enquanto cresce outra, para ele tirar outra e conseguir fazer a casa dele. O filho dele, quando quiser, poder fazer a casa dele também. E assim ele viver de forma sustentável nesse ambiente, né, que todo mundo chama de desértico, né? E as pessoas não sabem o que é o sertão. Né? O que é o sertão? De onde vem essa palavra? Como é que foi usada essa palavra? Ela vem do latim, tá? Foi chamada de desertanum pela primeira vez, mas passou por adaptações do português arcaico, aí foi chamada de desertão. Depois que a gente foi colonizado, começaram a chamar todo local longe da costa de desertão. Com a adaptação do português, a gente comeu algumas letras e ficou passando a ser chamado de sertão. Mas o que é o sertão? É uma área geográfica e tem que ter algumas características para ser chamada de sertão. Tem que ser seco e quente, pouca precipitação de chuva e tem que... A vegetação característica tem que ser de caatinga. Então, se não tiver essa composição, não é caracterizado como sertão. Tá? Então a gente sabe que o sertão hoje ele ocupa 11% do território nacional e ele é cerca de 980 mil quilômetros quadrados. A gente pega Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e um pedaço do Piauí. E além do norte de Minas Gerais, pega um pedaço também que a gente chama de sertão. Tá? Mas para se formar o sertão, o que aconteceu? Aquela história que o sertão já foi mar, é verdade? Foi mar quando? Porque ninguém fala sobre isso. Então o sertão já foi mar sim, já foi mar algumas vezes. A primeira vez que o sertão foi mar foi quando a Pangeia se separou a primeira vez. A América do Norte se separa da parte de baixo. Então nesse processo de separação o mar invade pela parte de cima, dando origem, por exemplo, à Serra da Capivara. E esse processo acontece algumas vezes por conta de interglaciações e eras glaciais. Quando a água congela, ela retrai e fica retida das geleiras. O nível dos oceanos baixa, por exemplo. Então esse processo aconteceu várias vezes. Esse processo é chamado de transgressões marinhas. O mar invade e recua, invade e recua. A segunda vez que isso acontece foi na abertura do canal do Atlântico Sul, quando a América do Sul e a África começam a se separar. A gente teve outra invasão lá pelo Recôncavo Baiano, e essa invasão foi até o sertão do Araripe. Nesse mesmo processo de separação na América do Sul e da África, houve vários processos, vários interperismos na parte de baixo que fez com que a região do Nordeste inteira ficasse um pouco mais alto. Esse mar que existia aqui nessa época era chamado de Mar Raso do Cretáceo, era um mar raso e salgado. Então, quando teve essa elevação no Nordeste, todo esse mar ficou preso, dando origem às bacias sedimentares, como a bacia sedimentar do Araripe, a bacia do Vale do Catimbau, entre outras bacias que a gente conhece aí, como a bacia lá da Bahia, né? Então, a gente tem essas confluências de fatos que foram dando características ao sertão. Depois teve Cordilheira dos Andes, a cordilheira sobe, ela bate na verdade na América do Sul e é empurrada para baixo, subdução de placas. No ponto de maior pressão existe a cordilheira. Ela causou uma alteração tão grande na América do Sul que, por exemplo, o rio Amazonas, ele hoje anda para o outro lado, que ele já andou um dia. Então teve várias interferências por conta disso. E por último, o evento foi o surgimento do Planalto da Borborema. Ele criou interferência gigantesca que os ventos alísios carregados com água do Atlântico não conseguem chegar no sertão, porque eles batem no Planalto da Borborema e precipitam na zona da mata. Então as chuvas caem na zona da mata e o que chega aqui são apenas os ventos secos. Então isso tornou o sertão único. E aí a gente teve, por último, a adaptação por seleção natural das plantas, segundo a teoria de Charles Darwin. Hoje a gente tem aqui chamadas plantas xerófitas, que elas têm adaptação nas folhas, no caule e nas suas raízes para armazenar água e perder suas folhas durante o período de estiagem. Assim elas conseguem permanecer vivas, né? Então todo esse processo tornou o sertão único. E as pessoas não conhecem muita coisa sobre essa que a gente chama de caatinga, né? O nosso bioma único, exclusivo brasileiro, né? Então estamos aqui, né? Vivenciando um morador legítimo do sertão. Legal. Beleza, meu irmão. Valeu aí.